amor não é palavras, mas o amor são atitudes. Paulo está dizendo para nós aqui, eu estou apaixonado, irmãos, pelo apóstolo Paulo cada vez mais. Eu consegui ver alguns trechos do filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Eu percebi que um homem com tanto conhecimento, um homem com tanta sabedoria, o que mais atraía ele era justamente o amor de Deus. O que mais atraiu ele, um homem que sofreu tanto pela causa do Evangelho, um homem que teve perseguições, prisões, mas ele está apaixonado pelo amor de Deus sobre ele. Ele vive num tempo onde ele mesmo proporcionou morte de cristãos. Ele vive num tempo onde ele vê a fúria contra a igreja, mas ele fica sempre abismado com o tipo de amor, e ele fala que essa questão do amor é algo que nós, seres humanos, não conseguimos entender. E quando eu estava preparando a mensagem acerca disso, eu pude olhar então em algumas cartas de Paulo e perceber que ele tentava falar do amor muitas vezes. Além dessas que eu li, se você quiser abrir a sua Bíblia, mas talvez não dê tempo de você acompanhar, Efésios 3, o versículo 14 em diante, ele vai dizer bem assim: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem seu verdadeiro nome, e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Verso 17. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes alicerçadas no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Cristo encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Isso é tremendo. Paulo fala bem assim: você não vai conseguir conhecer, mas você precisa compreender que esse amor tem dimensões. E aí quando nós olhamos e vemos um paralelo entre 1 Coríntios 13, com o que Paulo fala em Efésios 3, e quando nós vamos comparar então esses tipos de amor aqui na terra, eu não sei se um marido pode amar uma esposa dessa forma. Eu não sei se uma esposa consegue amar o marido dessa forma. Quando nós olhamos e vamos perceber que esse tipo de amor, irmãos, é o que nós hoje conhecemos como um amor não fraternal, mas o amor ágape de Deus por nós. E o que chegaria mais perto de tudo isso para tentar entender um pouco desse amor incondicional é o amor de mãe. Um amor que se abdica da sua própria vida a ponto de ficar em segundo plano para que o seu filho, a sua filha, chegue em primeiro plano. Alguém que se doa para que um ser pequeno e indefeso esteja pronto para que possa crescer. Que ama, que cuida. E sabe que eu percebo muitas vezes quando a gente precisa ficar falando assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Esse tipo de amor não é um amor muito alicerçado. Talvez você cresceu com a sua mãe dizendo poucas vezes que te amava, mas fazendo muita coisa para que você percebesse o tamanho do amor dela por você. Às vezes esse tipo de amor, onde nós fazemos de um casal romântico, é um amor que não tem tanto fundamento inicialmente, então precisa ter muita afirmação. Precisa haver muito momento onde você precisa tentar afirmar o seu amor por essa pessoa. Mas você não vai conseguir ver uma mãe falando todos os dias para o seu filho que ama. Mas você vai ver uma mãe trabalhando todos os dias para demonstrar em atitudes o tamanho do amor que tem pelo filho. Quando nós olhamos a palavra bíblica, tem um momento que Deus está tentando comparar o amor que Ele tem, porque tudo que Deus sempre faz é assim: Ele pega algo do nosso dia a dia, para que nós possamos entender, e traz para nós como exemplo. Fez isso através de parábolas, fez isso com elementos. Em todo o tempo vemos profetas agindo assim, vemos Deus falando assim com o povo, vemos Jesus agindo assim. Isaías 49, quando ele pega um povo desacreditado, o povo está cansado, um povo onde ele está querendo trazer para o povo que ele tem um plano de redenção, um plano de conserto, um plano de reconciliação com esse povo.
Ele fala bem assim em Isaías 49:15. Acaso uma mãe pode se esquecer do filho que ainda mama? Olha só, ele está tentando trazer uma comparação, tentando mostrar o seguinte: você não é esquecido, mas se você se sentir esquecido, eu quero dizer para você, será que uma mãe consegue esquecer o seu filho que ainda mama? Ele está querendo dizer, o mais perto que eu consigo chegar para trazer para você é o exemplo de uma mãe com um filho que mama. O mais perto que eu consigo chegar para dizer para você o tipo de amor que eu tenho por você, a maneira como eu trabalho em você, é vendo uma mãe amamentando seu filho. E aí ele olha e ele percebe o seguinte: Deus é conhecedor de tudo. Talvez hoje você conheça casos como vimos semana passada no noticiário, de crianças abandonadas no meio do mato, criança abandonada em rodoviárias e cesto de lixo. Talvez eu falo para alguém que vivenciou isso na pele. Deus está dizendo, o mais perto que chega é uma mãe. Mas ele fala, ainda que ela venha se esquecer, eu não me esqueço de você, porque eu tenho os seus nomes gravados na palma da minha mão. E eu digo para você, irmão, não é uma tatuagem, é uma marca de um cravo. E aquele cravo... Editor? E aquele cravo... esse aqui está até mais forte, rapaz. Aleluia, glória a Deus. Esse aqui é pentecostal. Quando passa o cravo na mão de Jesus, ele passa falando o seu nome, falando meu nome, marcando Jaldeir, Márcio, Alex, Adilson, Lucas, Michele, Laodiceia, Thalita. E aí quando Deus olha para a mão, ele fala, não tem como esquecer, porque aqui, ó, o nome do Jaldeir está aqui. O nome do Márcio está aqui, o nome do Alex ficou nessa mão, o nome da Thalita ficou nessa mão. Deus tem o seu nome gravado nas palmas da mão. O mais perto que ele conseguiu chegar foi amor de mãe. Mas aí quando ele vem trazer o seu filho, e o evangelista João, rapaz, esse microfone aqui é outro, ó, agora eu vou ficar com voz boa. O evangelista vai escrever, ele vai trazer para nós o textuário bíblico. Porque Deus amou o mundo como? De tal maneira. Ele tentou procurar e ele falou, quem é que assemelha, quem que chega mais perto? Não tem como comparar, não, vai ser de tal maneira. Porque o amor de Deus não tem medidas. O amor de Deus não tem como você conhecer Ele plenamente, porque o amor de Deus, Ele não abre mão de você em hipótese alguma. A mãe chega perto, irmãos, porque a mãe sabe o que é. Eu falo aqui, eu prego para pessoas aqui, para mães aqui que sabem o que é. Passar noites em claro para que o seu filho possa dormir. Eu falo para mães aqui que oram para que Deus possa abençoar os seus filhos. Não pense que porque cresceu e saiu de casa a mãe esquece. Não, a mãe continua cuidando como se fosse criança. Às vezes eu tenho até medo de encontrar minha mãe em alguns outros lugares que o pessoal não me conhece. Aqui o neném de mamãe. Aí fala, neném aonde? Esse cara barbudo, careca? Não, ele é meu caçula. E faz a mesma coisa com cada um dos filhos. Porque a mãe sempre vai olhar para você dessa forma. Quando Jesus vem à terra, então, não tem medida para o amor dele. E aí quando nós percebemos a profundidade desse amor, nós vamos ver que nos dias bons Ele está conosco. Nos dias maus Ele está conosco. Quando merecemos ou achamos que merecemos, Ele está conosco. Mas se não merecemos, Ele continua conosco. É tão insano o que Deus faz para demonstrar esse amor. É tão insano porque você percebe que Deus abre mão, através do seu Filho, de toda a glória que tem, para que Ele possa chegar na terra e para que Ele possa vivenciar na terra. Então, se Deus tem um plano para o próprio Filho, e quando Ele vai chegar à terra, o que é que Ele faz? Ele não coloca uma cegonha para trazer o menino Jesus. Ele não faz Jesus já do pó da terra e faz um boneco grande como fez Adão no Éden. Não, Ele olha para uma mulher que talvez pela sociedade não tivesse condições algumas. Maria era uma adolescente ainda.
estava noiva, mas não era casada. Mas Deus olha para ela, olha para o coração dela e fala: para que eu possa começar uma missão de redenção na terra, eu vou começar através de uma mulher. Se o meu filho vai ter uma missão de redenção, ele vai começar, e a primeira pessoa que vai discipular ele na terra vai ser uma mãe. Porque Adão fracassou porque não teve mãe, mas Jesus esteve com Maria no seu ventre, esteve com Maria sendo amamentado, esteve com Maria sendo acalentado, esteve com Maria quando estava com cólica, esteve com Maria quando precisou ser trocado, esteve com Maria quando os dentinhos estavam crescendo, esteve com Maria em todo o tempo. E ele percebeu então que assim como o pai amava ele e tinha um amor tão grande pelo mundo, ele conseguiu mensurar através da sua mãe o nível de amor que é capaz de um Criador ter pela sua criatura, um pai ter pelo seu filho, uma mãe ter pelo seu filho. E assim Jesus foi conhecendo a profundidade do amor de Deus inserido na humanidade. Você consegue entender, irmãos? O próprio Deus que amou, agora ele vem para a terra, ele vem para um tempo onde estão querendo matar todas as crianças. Vem para o tempo onde pessoas morriam na cruz. Mas no meio de tanta maldade, um leito o ajudava a conhecer um amor. E era quando ele era embalado pela sua mãe, quando ele estava sendo amamentado pela sua mãe, que ele conseguia ser nutrido. Pelo amor de um ser humano, mas que tinha recebido a plenitude do amor de Deus, porque ela estava cheia do Espírito Santo desde a sua gravidez. Olhar e ver o que as mães passam pelos filhos, o que elas conseguem suportar pelos filhos, é conhecer um pouquinho do que Deus é capaz de fazer por você. Olhar e ver a bondade, às vezes abre mão, às vezes você vê o cansaço, às vezes você vê trabalhando, correndo, fazendo tantas outras coisas por um, que às vezes nem honra tanto assim. Você consegue entender um pouco do amor de Deus. Isso é tremendo, irmãos, porque as mulheres conhecem o amor de Deus de uma forma como nós não conhecemos. E é por isso que eu não me escandalizo de ver que hoje na igreja, não falo hoje, especificamente hoje, mas hoje na igreja geral, você vai ver que tem muito mais mulheres do que homens. Porque as mulheres se identificam com o amor de Deus, e às vezes nós homens nem sempre se identificamos. Porque as mulheres sabem dessa forma, então quando se tornam mães, Paulo está dizendo lá que quando era menino, agia e pensava e falava com o menino, mas depois que cresceu, quer dizer, não é uma coisa que qualquer criança sabe diferenciar, mas só alguém que tem uma plenitude de entendimento, alguém que tem maturidade para isso. Então a maternidade faz isso, ou tende a fazer isso com a mulher. Olhar e ver, você fala, fulano de tal se afastou da igreja, fulano de tal não está mais na igreja, fulano de tal caiu no pecado, fulano de tal fez isso, aquilo, e você se escandaliza, mas Deus não se escandaliza, irmão. O filho daquela mulher é desse jeito, a filha daquela mulher é dessa forma. A gente escandaliza, irmãos, mas a mãe não escandaliza. Porque a mãe não está atrás de honra, mas a mãe está no desejo de amar e demonstrar o amor, até que o filho e a filha possam vencer e prevalecer. É dessa forma que Deus faz. Então esse amor incondicional é o amor que chega mais perto dessa parte de mãe, mas eu não quero dizer somente da mãe, mas é o seguinte, você consegue entender um pouco quando você começa a olhar uma mãe cuidando do seu filho, da sua filha. Você consegue chegar perto. Eu quero hoje aqui poder exaltar o que as mulheres, as mães têm passado e têm feito por conta disso. Às vezes muitas pessoas me procuram, mulheres, mães, e às vezes a vida está muito boa para ela. Mas às vezes ela não consegue ser plenamente feliz, porque ela sabe que o filho ou a filha não está plenamente feliz. E aí muitas vezes vai fazer campanha
E aí você faz campanha para quem? Não, eu faço campanha para o meu filho, pastor. Ah, vamos entrar no jejum? Vou entrar no jejum pela minha filha. Não, eu preciso fazer um voto para que a minha filha possa ser desse jeito. Meu irmão, você consegue entender? É esse nível de amor que eu quero que você perceba. E aí você vai começar a ter um rastro de chegar no caminho e ter um entendimento de que Deus não abriu mão. E ele pensou, o que eu tenho para fazer, para que eu possa trazer de volta uma redenção da humanidade. Ah, eu preciso fazer uma campanha, eu preciso fazer um jejum, eu preciso fazer um voto. Eu preciso entregar algo precioso que eu tenho. Então eu vou entregar algo precioso que eu tenho, o meu único filho. Mas quando ele chegar na terra, ele vai chegar por meio de uma mulher. Se você olhar, já estava previsto desde o jardim. No dia que os filhos, para nós são os pais da humanidade, mas são os filhos inicialmente de Deus, Adão e Eva vacilam no jardim. Naquele dia, o pai veio para intervir. E ele libera uma profecia de que uma semente que viria de uma mulher esmagaria a serpente. Não é uma semente do homem, viu? Não pode ser Eloá, porque Eloá é minha semente. Não pode ser o Baruque, porque o Baruque é a semente do Felipe. Não pode ser o seu filho, a sua filha, porque é a semente homem. Mas o que o próprio Deus faz? Ele coloca uma semente numa mulher, para que essa mulher pudesse demonstrar amor, e para que o filho, quando crescesse, pudesse morrer, para demonstrar o amor que Deus, o Pai, tinha por toda a humanidade. Um amor para que hoje eu e você pudéssemos estar mergulhados nele, não apenas envolvidos nele, mas agora que nós pudéssemos desfrutar de tudo que ele tem. Saber que quando nós saímos, esse amor vai com a gente. Quando nós voltamos, esse amor vai com a gente. Quando estamos fracos, esse amor nos sustenta. Quando estamos fortes, esse amor nos alegra. Quando sofremos, esse amor vem que nos consola. Não é algo para você admirar, mas é algo para que você possa se envolver, para que você possa entrar, como mergulhar no rio, conhecendo a sua profundidade, conhecendo as suas dimensões. Mergulhe no amor de Deus e seja envolvido pelo que Ele tem para você. Nesse cenário eu posso encontrar, e pode parecer que a mensagem é pancada o tempo todo para um filho que não tem mais a mãe. Assim como, quem sabe, muitos é o primeiro dia das mães que passam sem as suas mães por conta da pandemia, por conta de tantas mortes que têm acontecido, e quem sabe você perdeu sua mãe nisso. Ou quem sabe, já há um tempo você perdeu e o dia das mães é dolorido. Tem pessoas que não conseguem vir na igreja nesse dia. No dia dos pais tem pessoas que não conseguem vir, porque esse momento é um momento muito introspectivo para essas pessoas. E eu digo para você, você não pode ficar assistindo o amor de Deus. Você tem que mergulhar nesse amor, para que você possa se banhar nesse amor, para que você possa se saciar nesse amor, para que você possa ser completo nesse amor, para que você possa conhecer que tem uma medida profunda para você. Pastor, mas Paulo disse que não tem como conhecer. Sim, ele só está querendo dizer que tem medida. Sabe você entrar numa lagoa? Sabe você ir na praia? E aí você começa a caminhar, e nessa caminhada você descobre o comprimento. Ao você estar em uma medida tranquila para você, você já caminhou vendo o comprimento. Então você vai olhar para os lados, você vai perceber a largura. Você pode tentar olhar e comparar da sua própria altura e tentar perceber o nível de altura. Mas assim como o oceano, você vai avançando, avançando, avançando cada vez mais. Você não consegue ter mais pé. Você pode até tentar mergulhar, tentar conhecer um pouquinho mais, mas você não consegue chegar na profundidade. O amor de Deus é assim. O amor de Deus é imensurável nessa medida. Você pode até tentar percorrê-lo no comprimento. Você pode até tentar compreender na largura. Você pode até tentar chegar a uma medida comparável à altura. Mas ninguém aqui
E ninguém na face da terra vai conseguir medir a profundidade do amor de Deus. Porque Ele nos conhece no mais profundo. E quanto mais Ele nos conhece, ainda mais Ele nos ama. Isso é maravilhoso, porque quanto mais eu me conheço, irmãos, mais eu penso que eu não sou merecedor da graça e do amor de Deus. Mas Ele, quanto mais me conhece, mais ainda Ele me ama. Porque a paixão é caracterizada pelas qualidades de alguém. Eu estou apaixonado por essa pessoa porque ela é dessa forma. Mas o amor é caracterizado quando você permanece com a pessoa, apesar daquilo que ela tem de defeito. Apesar de saber tudo sobre o Saulo, Deus ama o Saulo dessa forma. Apesar de saber todas as fraquezas do Saulo, Deus ama o Saulo dessa forma. E aí o que ele faz ainda? Na minha fraqueza, Ele começa a injetar força. Então onde eu era fraco, eu me torno forte. Por causa de quê? Por causa do amor dEle que supra as minhas fraquezas. E eu quero que você saiba nessa noite, você tem esse amor disponível para você. Você não vai conseguir medir esse amor, mas você pode mergulhar nesse amor. Você pode se envolver nesse amor. Você não precisa ficar com esse coração fechado, mas você pode abrir o seu coração e perceber que existe um amor liberado para você. No texto que nós lemos inicialmente, Paulo fala que ele podia falar na língua de homens, de anjos. Ele fala que ele podia ter dom de profecia. Ele fala que ele podia ter fé, podia ter conhecimento, podia dar tudo que tinha aos pobres, podia morrer, ter o corpo queimado, mas se ele não tivesse amor, não valeria de nada. Porque o amor é que nos move a fazer o que fazemos. Porque fazer sem ter amor é fazer por obrigação, é fazer por religião, e não tem felicidade nisso. Mas se eu fizer por amor, o amor me leva a fazer qualquer coisa. Eu não estou falando de loucuras de amor, eu estou falando de viver alicerçado no amor e agindo pelo amor. Não é as loucuras relacionadas a um tipo de paixão, mas é o que poderia ser loucura. Ao você olhar e ver comparado a vida de uma mãe cuidando de um filho, a vida do Deus Todo-Poderoso como Pai, como Senhor absoluto, colocando em risco todo o plano, porque Ele sabia que se perdesse Jesus, se Jesus pecasse, se Jesus vacilasse, o plano de redenção estaria indo por água abaixo. Mas uma coisa é certa, assim como Deus conhecia Jesus, uma mãe conhece seu filho e sabe do que é capaz. Eu digo duas coisas para que nós possamos finalizar e orar e mergulhar nesse amor. As lutas que você só passa porque Deus conhece você como filho. Deus conhece você como filho. Quando você diz, eu não aguento mais, é como uma criança falando com a sua mãe, falando com seu pai. E o pai e a mãe sabem, até aqui ele aguenta. Até aqui ele aguenta. Dá para testar um pouco mais, dá para forjar um pouco mais o caráter, porque eu sei que ele vai romper, porque eu sei que ela vai romper, porque eu sei que ele vai vencer, porque eu sei que ela vai vencer. Quando você pensa que você vai quebrar, quando você pensa que não ia aguentar mais, o pai sabe, a mãe sabe, Deus sabe, não pode um pouco mais, porque você vai vencer dessa forma. Porque para nós ainda é diferente. Uma mãe pode até tentar fazer, um pai pode tentar fazer, mas não consegue fazer como Deus faz. Quando eu já não tenho mais força, eu sigo em frente. Mas é o amor de Deus que me sustenta e faz eu chegar lá. Então uma palavra para você: mergulhe nesse amor, beba desse amor, se embriague nesse amor, se envolva nesse amor, porque você vai romper e Ele sabe do que você é capaz. Isso é tremendo, irmãos, isso é maravilhoso. E assim como eu terminei lendo no início, eu termino o que Paulo diz, dizendo: assim permanecem três coisas: fé, esperança e amor. Porém, se for colocar na balança, ou se for colocar na trena, se for para medir, o maior deles é o amor. Pastor, eu estou com a minha fé abalada.
Pastor, diante de tudo isso, a minha esperança se foi. Eu estou com um nível de esperança muito baixo. E é que está, muitas vezes o nosso erro é justamente isso, Felipe. É justamente isso, Marinete, a gente se basear através da fé. A gente querer caminhar através da esperança. São importantes, de suma importância. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se aproximar dEle. Sem fé é impossível viver milagres. Então a fé é top. Só que Paulo não está dizendo aqui apenas do que é top, mas ele está falando top 3 de Deus. E muitos de nós cristãos conhecemos de Deus, sabe o que? A fé. Mas chega uma hora que a nossa fé, porque ela não é uma fé irracional, mas é uma fé que tende a ser lógica, você começa a ter esperança em algumas coisas para que você possa continuar crendo. Me ajuda aí, pastor. Vamos lá. Se eu estivesse falando para homens aqui apenas, os homens que gostam de futebol sabem que existe uma idade base para que uma criança e um adolescente queira se tornar jogador de futebol profissional. Ele sabe que ele vai ter que jogar nas escolinhas, nos times de base. Ele sabe que vai ter que chegar uma hora que ele vai começar a ter que estar num time com mais expressão. Ele sabe quando chegar numa idade de aproximadamente 18 para 19 anos é o teto máximo para que ele possa despontar para daqui a pouco estar no profissional. Se eu estivesse falando somente para as mulheres aqui, uma mulher que não pode ter filhos, ela tem fé para buscar o Senhor, mas a fé que ela busca, a esperança dela é somente até por volta de 37, 38, 39, estourando 40 anos de idade. Acima disso ela pensa que é loucura poder ser mãe. É justamente nesse momento em que a fé chegou no teto máximo e a esperança do jovem de 18, 19 anos está se esvaindo, e da mulher beirando seus 40 anos também está se esvaindo. Paulo disse que uma vez Abraão teve que crer contra a esperança. Olha só, a esperança de Abraão estava indo embora, porque Deus disse para ele o quê? Você vai ser pai de multidões, Abraão. Ele olhou para ele e falou assim: esse aqui? Tem condição não. Com a mulher que eu tenho ainda? Tadinha, ela também não tem condição. Ele crê, ele tem fé contra a esperança. Quer dizer, a fé e a esperança chegaram no limite, estava funcionando no máximo, estava dando o máximo de si. E muitas vezes a gente tenta caminhar com isso. Fé, esperança. Fé, esperança. Muitos dos irmãos aqui estão em nosso grupo lá no WhatsApp, numa torre de oração. E aí nós vemos nesse quadro de pandemia muitas pessoas assim. O nível de fé que tem se baseia com a esperança do que estão recebendo de notícias médicas. E aí, dependendo da notícia, do boletim, se não tem melhoras mais, a esperança começa a diminuir. E, consequentemente, a fé também começa a diminuir. As duas caminham juntas. Eu não sei qual das duas é maior, mas eu sei que as duas são de suma importância, porque a esperança, Hebreus diz que ela está ancorada em Deus. E a fé é o que nos aproxima de Deus. Quando Paulo escreveu o capítulo 13, antes ele tinha escrito o capítulo 12, falando da diversidade dos dons e daquilo que tinha para a igreja. No 14 ele vai voltar a dizer novamente. Mas antes ele dá uma freada para dizer. E ele termina o 12 dizendo: passo agora a dizer para vocês um caminho mais excelente. E quando ele diz do caminho mais excelente, ele vai começar a narrativa sobre o amor. Porque quando a minha esperança se esvai, quando a minha fé não consegue mais fazer, eu tenho que estar arraigado no amor do Senhor sobre a minha vida. Porque o amor do Senhor, irmãos, não depende de mim, não depende da minha fé nele, não depende da minha esperança na vida, mas depende especificamente, exclusivamente do que ele pode fazer por mim. Então você não tente seguir por uma linha sendo merecedor de algo, sendo merecedora de algo, não.
faça a sua parte. Mas não se esqueça de quando a fé acabar, quando a esperança se for, o amor de Deus prevalecerá e permanecerá sobre você. Esse amor de Deus é o amor que te persegue. Esse amor de Deus é que não deixa você se afastar dele. Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nem coisa do presente, nem coisa do porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada e ninguém pode nos separar desse amor, irmão. Ô irmã, então se você nessa noite, nesses dias, tem chegado no limite, está quase queimando, está quase se quebrando, porque você não tem mais fé, porque a sua esperança não funciona mais, ei! Mergulha no amor de Deus, se entrega, porque você vai conhecer a profundidade, a largura, a altura e o comprimento desse amor. Ara labaxer me anda labassor me canta labas. Ora labaxer me anda labacer anda labas. Ei, deixa o amor de Deus te envolver. Se joga nesse amor. Se joga nesse amor. Se joga nesse amor. Ara labaxer anda labas. Oi, para que possamos orar. Para que possamos orar. O salmista tenta revelar para nós a distância, mas ele diz que se ele for no mais alto, lá Deus está com ele. Se ele for no mais profundo, ele não fala de mar apenas, mas fala de abismo. Ali Deus está com ele. Ele podia correr o mundo inteiro e tentar se esconder, e não conseguiria se esconder nesse amor. Porque uma vez que você mergulha nesse amor, você está arraigado nesse amor. Não é como eu tomar um banho de praia e eu ficar molhado por um tempo. E quando a minha roupa seca, e talvez eu tome um banho, eu tiro o cheiro das águas, eu lavo a minha roupa e acabou os efeitos da praia. Não, irmãos. Uma vez mergulhado nesse amor, esse amor permanece para sempre em você. Então por isso não é receber um respingo do amor, não é receber um banho de balde do amor, mas é permitir que Ele entre em você, que Ele te preencha em cada um dos lugares do seu ser, que você não esteja apenas envolvido por fora, mas que você esteja revestido, completamente satisfeito por dentro. Você precisa nessa noite desesperadamente não apenas conhecer, mas compreender a grandeza desse amor que Deus tem por você, e saber que Ele é muito maior do que seus esforços, Ele é muito maior do que seu projeto de vida, Ele é muito maior que os seus planos, Ele é muito maior do que a sua santidade, Ele é muito maior do que tudo que você pode fazer. Ele é simplesmente o amor de Deus que não se pode medir.